Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu tô passando aqui hoje rapidinho para gravar um vídeo porque eu preciso falar algumas coisas para vocês. Eu preciso contar algumas coisas que aconteceram. Primeiramente, para quem acompanha meu canal já sabe, né? Que nessa madrugada do dia 20 se iniciou verdadeiramente o ano do Senhor, né? Dia 20/4 de 2023. E esse novo ano do calendário do Senhor, o verdadeiro ano do calendário verdadeiro do Senhor, que se iniciou nesse dia 20 com um eclipse híbrido, o Sol eclipsado com a Lua, num eclipse considerado um eclipse raro e que o Sol e a Lua iniciam um novo mês justamente na constelação de Carneiro. Eu postei inclusive a foto do horário que o Sol já estava começando a eclipsar, né? Ou a Lua começando a eclipsar o Sol por volta de 00:30, e verdadeiramente quando foi 3:29 da manhã o Sol entrou realmente ele estava em eclipse total, né? Eu acompanhei também alguns vídeos que estavam mostrando ao vivo o eclipse e começou, né, o novo ano no calendário do Senhor. Pode ser que seja, né, os últimos 7 anos da Igreja na Terra. Pode ser que seja o último ciclo de 7 anos com o fim de um Shemitah e início de um novo ciclo. Pode ser que seja o ano de 5.993. Isso nós vamos ter que observar as coisas para poder saber, né? Eu acredito que sim, podemos estar neste início dos últimos 7 anos do reinado do homem na Terra, mas precisamos observar os acontecimentos para saber se isso é real ou não, né? Mas, mediante a isso, eu acredito e as coisas que estão acontecendo estão nos levando a crer que, mesmo que não fosse esse ano, algo sim está começando a mudar, né? Com este eclipse raro, neste início de um novo ano no calendário verdadeiro do Senhor, que é o Sol e a Lua se iniciando no mês de Abib, na constelação de Carneiro ou na constelação de Áries, né? Como ela é mais conhecida. E eu acredito que dias proféticos estão vindo. Dias em que nós não sabemos verdadeiramente como serão. E eu quis vir contar para vocês porque algumas coisas me aconteceram nesses dias. Vocês sabem, vocês que acompanham o meu canal, que eu não costumo ter sonhos sempre. Eu tenho alguns, já tive alguns, inclusive sonhos que estão colocados no canal, mas eu não costumo ter sonhos sempre. E no último dia 15, agora, no sábado passado, no dia 15 de abril de 2023, eu acordei, né? Eu tive um sonho já perto do amanhecer, do amanhecer, e acordei, né? Quando eu tive esse sonho, foi um sonho rápido, que eu via como se fosse uma imagem de uma entrada de um canal, uma chamada de um canal do YouTube. Eu estava olhando para a internet, eu via como se fosse a imagem da chamada que a gente coloca na frente, né, dos nossos vídeos, com os dizeres que a gente quer mostrar para as pessoas, e eu via uma entrada, uma imagem como essa, com como uma explosão nuclear atrás, né, como desenho de fundo, e escrito: terceira G do mundo, 30 de abril. Inclusive, eu imediatamente, quando eu lia essa mensagem, que eu me assustava com o que eu estava lendo, eu acordei. Eu acordei já no amanhecer e não sei que horas eram que eu acordei, porque eu não olhei o horário. Eu fiquei assim, tão assim, pensando: meu Deus, por que eu sonhei isso? Por que eu vi essa data? Eu li claramente, escrito naquela imagem, como se fosse a entrada de um vídeo, exatamente isso. E eu fiquei assustada, pensando, né, naquilo que eu tinha visto, e depois eu comentei no canal, num grupo que eu faço parte de um canal de uma irmã. Eu comentei, inclusive ela colocou na comunidade dela falando a respeito deste sonho que eu tive, né, na comunidade do canal dela.
E eu achei que eu devia vir e gravar e contar para vocês também do meu canal. E por que eu estou contando isso para vocês? Eu não costumo sonhar muito, mas as coisas que eu já sonhei, eu coloquei em vídeos, muitas coisas que realmente aconteceram, inclusive com datas eu não costumo sonhar, mas no ano de 2021, exatamente no dia 10 de novembro de 2021, eu tive uma experiência de audição enquanto eu estava dormindo, eu ouvi, não foi um sonho, foi uma experiência de audição, eu ouvia aquilo se repetindo no meu ouvido por várias vezes até que eu acordei, falando que em 40 dias e as cidades serão subvertidas. Isso por várias vezes eu escutei. Quando eu acordei, eu corri para o calendário, era exatamente no dia 10 de novembro de 2021, e eu fui contar que dia seria, né, se contasse 40 dias. E dava exatamente no dia 20 de dezembro. Eu fiz um vídeo, eu falei sobre isso já, inclusive tem um vídeo no meu canal falando a respeito das cidades serem subvertidas, né? E eu falei para as pessoas se aquilo fosse realmente algo profético, que ia acontecer alguma coisa. Se não, ia passar como qualquer dia. No dia 20, nada aconteceu, supostamente, né? E eu amei, graças a Deus, porque aquilo que serve para mim como regra, que eu faço como regra para todos os sonhos e visões, servem para mim também. Que nós temos que observar as coisas, deixar armazenadas e esperar. Se cumprir, glória a Deus, foi Deus. Se não se cumprir, não foi, né? Assim serve para mim também. Eu não costumo sair por aí dizendo que Deus falou comigo alguma coisa, assim como este sonho do dia 30 que me deu a data do dia 30 de abril, que seria o início da terceira G do mundo, né? Estava escrito início da terceira G do mundo, 30 de abril. Isso eu não estou falando que vai acontecer, que é algo, Deus me mostrou, Deus me falou. Eu estou contando para vocês o que eu vi, porque se isso for profético de fato, de verdade, vai se cumprir, senão vai passar o dia 30, vai passar o dia 1º e vai continuar os dias normalmente. Mas eu achei que eu devia contar, inclusive, porque, como eu estava falando para vocês dos 40 dias, eu achei que nada tinha acontecido, pelo menos foi isso que eu achei. Mas passou dezembro, janeiro, já por volta do final de janeiro para o início de fevereiro, Deus ele me chamou a atenção, ele falou para mim, presta atenção nas coisas que estão acontecendo, se lembra do que eu te falei? E eu falei, o quê? Aí o Senhor começou a me mostrar as chuvas que estavam simplesmente acontecendo em vários estados do Brasil, destruindo cidades. Começou ali, naquele período, né? As coisas que nós temos visto de inundação em cidades aqui no estado, em vários estados do Brasil, começou com a Bahia, e aí eu fui pesquisar, e justamente no dia 21 de dezembro de 2021, que a situação, no caso da Bahia, começou a se agravar com as chuvas e começaram as inundações nas cidades, as pessoas perdendo tudo, pessoas morreram, não foi só na Bahia, foi em Minas, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, foi no Maranhão, foi em Pernambuco, e foi por isso que Deus começou a me chamar a atenção, preste atenção no que você está vendo. E eu comecei a prestar atenção e eu vi que as coisas, elas tinham começado a acontecer de uma forma muito grande, muitos lugares sofrendo inundações, chuvas incessantes, inundações, casas sendo encobertas, carros sendo levados, pessoas morrendo, não só aqui no Brasil, e isso continuou por todo o ano de 2022, né? E em vários países, e continua até hoje. A gente está vendo isso cada dia aumentando mais. E aí eu fui pesquisar o que significava, né, a palavra subverter na época. Eu comentei isso no vídeo, que subverter é quando uma cidade está sendo submersa em água, e isso me chamou a atenção. Quer dizer que subverter, e vocês podem pesquisar, significa ser encoberto por água. Uma cidade subvertida é uma cidade encoberta por água. Então, destruição por água, ser subvertida, ser encoberta por água, isso me chamou a atenção e eu comecei a prestar atenção mais nas coisas. E aí eu fiquei pensando, então realmente o Senhor é que estava falando comigo, que a partir daqueles 40 dias as cidades começariam a ser subvertidas, né? Eu achei isso interessante. E até hoje, se vocês que acompanham as notícias, vocês sabem que não só no Brasil, como no mundo inteiro, cidades e mais cidades, de países e mais países, sofrendo inundações severas, água tomando conta de tudo, casas sendo encobertas, cidades inteiras sendo encobertas, pessoas morrendo com catástrofes por água, e isso ainda está acontecendo. Por isso eu achei necessário vir falar para vocês.
E aí, por que também, né? Isso foi no dia 15, eu não pretendia gravar, só tinha comentado no grupo. Inclusive, já tinha sido postado na comunidade da irmã do canal, e eu, inclusive, coloquei a mesma postagem dela também na minha comunidade. Mas aí, esta madrugada, que justamente, né, do dia 20 agora, que eu sabia que estava começando um novo ano, que eu observei ali o eclipse, eu fiquei prestando atenção no Sol e a Lua ali entrando na constelação de Áries, entrando no novo ano, no novo mês e no novo ano. E eu fiquei com meu coração muito aflito. Eu falei, Senhor, o que está nos guardando, o que está acontecendo, o que está vindo, né? E eu comecei a orar, a falar com Deus. Eu postei a imagem na minha comunidade já de madrugada e comecei a orar, a falar com Deus, aflita, pensando, Senhor, o que é que nos reserva? O que está começando a partir de agora? Que, aliás, começando não, né? Se tornando, sei lá, mais grave, dias mais difíceis, dias proféticos de forma mais severa. O que está vindo, meu Deus? Eu orei, falei com Deus, coloquei tudo na mão de Deus, falei para Ele que se cumprisse em nós a vontade dEle, porque nós somos a igreja dEle, que se cumprisse em nós a vontade dEle, porque nós estávamos aqui para que a vontade dEle se cumprisse em nós. E fui dormir, né? E já também, quando estava perto de amanhecer, eu tive um outro sonho bem curto. Eu vi aquela imagem rápida e acordei também. Achei interessante que foi da mesma forma o que aconteceu no dia 15, já perto do amanhecer, já perto da manhã. E eu via o quê? Eu estava olhando e eu via como uma silhueta de uma pessoa. Não dava para ver quem era, não dava para ver se era homem, se era mulher, era só uma silhueta. Quando eu olhava de frente, eu via como uma silhueta de uma pessoa. E do lado esquerdo, de frente desta pessoa, mais para o lado esquerdo, né? A pessoa estava aqui, de frente, mais para o lado esquerdo. Tinha ali um ser, que eu acredito que era um anjo, mas eu não vou poder descrever. Eu acredito sim, eu sei que era um anjo, mas eu não vou poder descrever como ele era, porque eu sabia que ele estava ali. Mas a minha atenção, ela estava voltada para aquela silhueta daquela pessoa. Eu não estava olhando para o anjo, apesar de saber que ele estava ali. Ele estava apontando para esta pessoa, né? E essa pessoa começava a se iluminar. Simplesmente ela começava a se iluminar, e o corpo dela ia sendo transformado em luz como se ficasse incandescente. Toda aquela silhueta daquela pessoa incandescente. E eu sabia também que existia mais alguém ali naquela cena e que era o Senhor Jesus. Eu não via ele, eu não via o Senhor Jesus, mas eu sabia que ele estava ali. Existia aquela silhueta daquela pessoa de frente, olhando, né, no caso, na direção para frente também, aquele anjo que estava olhando para aquela pessoa com a mão apontada para ela, apontando para aquela pessoa, e existia sim o Senhor Jesus, que eu não via, mas que eu sabia que ele estava ali. E ele dizia, a pessoa ia ficando incandescente, clareando, iluminando-se toda. Inclusive eu procurei uma imagem na internet mais parecida possível para colocar na entrada do vídeo. A gente não consegue exatamente a imagem que a gente quer, mas eu procurei a mais parecida. E aí eu escutava a voz do Senhor Jesus falando, nós viemos buscar você. E essa pessoa se iluminava ao ponto daquela luz toda na silhueta, ela se expandir. Sabe quando a luz se expande? E a pessoa sumia, e eu sabia que aquela pessoa tinha sumido, porque ela tinha sido levada aos céus, ela tinha subido, ela tinha sido levada para o alto, né? E isso me chamou a atenção e eu acordei, eu falei, meu Deus, e foi tão emocionante porque eu vi o Senhor Jesus falando, nós viemos buscar você. Isso para aquela pessoa, e ela sumia. E ela era como sugada, né, para o céu, mas ela sumia, aquela luz expandia e ela subia. E eu achei que eu devia contar isso para vocês, porque eu dormi com meu coração tão aflito, e de repente o Senhor me mostra que Ele vem para buscar a sua igreja. E Ele dizia naquele sonho, naquela imagem tão rápida que eu vi, nós viemos buscar você. Então Ele está vindo, gente. Por mais que as aflições e as angústias estejam nos apertando, Ele está vindo para nos buscar. Eu não sei o que está prestes a acontecer, eu sei que muitas coisas estão sendo ditas que vão acontecer. O nosso coração até se aflige, mas nós devemos confiar no Senhor. Foi como eu falei em oração, meu Deus, os meus olhos estão postos em Ti, o meu coração confia em Ti, e que se cumpra em nós o Teu querer. Porque eu estava aflita com tudo isso, eu falei tanto deste dia, de repente estava ali, virando o dia 19, entrando no dia 20, entrando o sol e a lua,
em eclipse, eu sabia que estava começando o ano e isso me mexeu comigo, né? Eu fui dormir já bem de madrugada com essa situação, orando, o meu coração muito aflito, mas Deus, ele é tão bom que ele me deu esse sonho para que isso fosse um conforto para o meu coração. E hoje a palavra que o Senhor me deu foi, eu vou ler para vocês, Salmos 32:7. Eu deixei até aqui aberto na Bíblia já, Salmos 32:7, que está dizendo assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então eu precisava vir falar para vocês de tudo isso que nesses dias agora estava acontecendo, os 2 sonhos pequenos que eu tive, que a gente vai ver o que acontece daqui para frente. Eu não sei, não vou dizer o que é, o que não é, vamos esperar. Assim eu tenho dito para as pessoas, eu não sei o ano exato que nós entramos, eu acredito que pode ser os últimos 7 anos, mas a gente tem que esperar, a gente tem que observar os acontecimentos. E a gente tem que confiar no Senhor, sabendo que tudo está no controle dele e que certamente ele vem. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.